Saudações a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje queremos partilhar com cada um de vós sobre a história a todos, caríssimos irmãos e de irmãs. Susana, Hoje queremos capítulo partilhar com cada um de vós sobre a história de Susana. A história de Susana, como vocês sabem, temos hoje a igreja nos convida a fazer esta mirada da leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 62. Caríssimos irmãos e irmãs, é nesta passagem que vamos partilhar, encontramos o tema que poderíamos dizer que fala sobre a justiça e a própria injustiça que se verifica no nosso mundo, a injustiça que se nota nas nossas comunidades, as injustiças que muitas vezes não damos conta que nós vivemos e as pessoas vivem, mas nós não fazemos nada. Este é o problema que hoje encontramos com esta passagem de Susana, que justamente habla dessa injustiça que o mundo oferece, que o mundo dá àqueles que, às vezes, que não tem nada, ninguém para defendê-los. Caríssimos irmãos e irmãs, é nesta passagem bíblica da profecia de Daniel, encontramos, primeiro, uma poderosa mensagem sobre a luta pela justiça e a defesa da verdade. Em um mundo onde a corrupção, onde a injustiça muitas vezes prevalece, a história nos convida a refletir sobre a responsabilidade que temos em nossas comunidades, as responsabilidades que temos no nosso lugar de trabalho, a responsabilidade que temos na nossa sociedade atual, a responsabilidade que temos nas nossas famílias. Nisto, ao considerarmos o contexto, também poderíamos falar o contexto moçambicano, o contexto africano, mas também o contexto de América Latina, onde somos desafiados a olhar para as injustiças que ocorrem ao nosso redor. Estas questões poderão nos levar a nos perguntar como podemos ver, como podemos ser vozes de esperança e agente de mudança num contexto onde se vivem injustiças, num contexto, às vezes, políticos que não favorecem a justiça. Como é que nós, como cristãos, como é que nós, como pessoas humanas, podemos ser vozes de esperança, sermos agente de mudança em lugar onde nós vivemos? Este relato, caríssimos irmãos e irmãs, não é apenas uma história antiga, mas poderíamos dizer mais uma chamada à ação para todos nós que buscamos um mundo mais justo e digno. Esta é uma mensagem que nos desafia a nós para que possamos lutar, para que possamos buscar um mundo mais justo, um mundo mais digno, um mundo que merece atenção às injustiças que vivemos e que se vive a cada canto deste mundo que demos. E dizer que, caríssimos irmãos, o relato de Susana e Daniel no livro é um testemunho poderoso de como a verdade pode prevalecer e mesmo nas circunstâncias mais adversas. A verdade, caríssimos irmãos, sempre permanece. Por isso, neste trecho,
Susana é falsamente acusada por dois anciãos que, abusando de sua autoridade, tentam condená-la à morte. Caríssimos irmãos e irmãos, quantos casos tu já presenciaste? A questão da injustiça, a questão de uso abusivo do poder que a pessoa tem e usa de forma falsa, busca condenar aqueles que denunciam as injustiças, busca condenar aqueles que lutam pela justiça, buscam condenar aqueles que lutam pela verdade, buscam condenar aqueles que pautam para o bem do povo, aqueles que estão, de certa forma, com o povo. Essas pessoas são perseguidas, essas pessoas muitas vezes são condenadas injustamente. Podemos aqui trazer um exemplo, agora, que estou vendo isto, aqui podemos trazer um exemplo, por exemplo, de Moçambique, que neste momento vive contexto social, um contexto de sofrimento, um contexto de injustiça. Estou a falar de injustiça social. Esta injustiça que, às vezes, aqueles que lutam pela justiça são perseguidas, são assassinadas e são condenados à morte. Como viver neste sentido? Como nós, como pessoa, como povo, como pessoas cristãs, aqueles que anunciam Jesus Cristo, como os profetas que somos chamados a anunciar e a denunciar a injustiça, encaramos estas realidades. Será que nós conseguimos anunciar ou denunciar esta injustiça, esta falsidade que Daniel denuncia quando Susana foi condenada injustamente? Será que nós conseguimos ser os pequenos Danieles na nossa comunidade ou no nosso povo? E aonde nós estamos? Como é que nós tratamos este aspecto? Como é que nós vivemos com esta realidade de condenar ao justo aqueles que lutam pela justiça? Então, caríssimos irmãos, no entanto, a intervenção de Daniel, guiado pelo Espírito Santo, não apenas revela a maldade dos acusadores, mas também encontramos aqui a questão da restauração da justiça, e uma vez que salva uma vida inocente. A cada momento que, caríssimos irmãos, tu consegues salvar alguém da injustiça, tu está contribuindo para você salva a vida que poderá ser condenada injustamente. E qual tem sido a sua posição quando tu vês uma injustiça, uma mentira que pode terminar, que pode matar o teu irmão, que pode matar a tua irmã, mesmo que tu não goste dele? Como tem sido a tua atitude? É uma questão de pensar também que a justiça ou a verdade sempre prevalece. E, caríssimos irmãos e irmãs, este relato de Susana, que escutamos, capítulo 13, versículo 1 a 62, ressoa profundamente também no contexto político mundial. Encontramos também no contexto político africano. Encontramos também, em particular, o contexto político moçambicano, um país que enfrenta múltiplos desafios relacionados à corrupção, relacionados à injustiça, à perseguição, aqueles que pautam pela verdade, aqueles que pautam pela justiça, aqueles que pautam por o bem desta nação, o bem daqueles os mais desprezados. Na linguagem que compõe, podemos dizer, aqueles os mais abandonados deste mundo, os mais abandonados, os mais pobres e abandonados deste mundo. Assim encontramos uma situação desta forma. Posso dizer que em nosso país, muitas vezes,
as vozes dos inocentes são silenciadas por um sistema que favorece os poderosos. Vemos que, às vezes, em outros contextos, outros mundos, outros países, também favorece aos poderosos. Favorece aqueles que controlam o poder político. Estes têm toda a autoridade de condenar, de matar e de fazer do que deseja daqueles que são indefesos, daqueles que lutam pela justiça. Caríssimos irmãos, irmãs, a história de Susana nos lembra que a injustiça pode surgir daqueles que deveriam ser guardiãos da moral e também da verdade. Encontramos anciãos, esses anciãos eram juízes que eram confiados pelo povo, eram confiados pelas pessoas que seguiam a esta dinâmica. Mas são estes senhores confiados pelo povo que vão condenar injustamente aqueles que lutam pela verdade, aqueles que poderão ser guardiãos ou guardiões da moral e da verdade, são esses que cometem os devidos pecados, cometem os devidos, aproveitam para perseguir aqueles que são injustos, aqueles que lutam pela justiça, aqueles que pautam pela verdade. Aqui vemos. E também podemos dizer que os anciãos, no relato de Susana e de Daniel, não podemos esquecer que estamos falando da história de Susana na Bíblia, livro de a profecia de Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 62, onde narra a história de Susana, onde narra essa história de Daniel, este jovem que vai salvar Susana, que era acusada de cometer adultério. Então, caríssimos irmãos, estamos fazendo esta reflexão sobre esta passagem bíblica, para que o contexto em que vivemos, contexto mundial, contexto africano, contexto moçambicano, aqui encontramos um exemplo daqueles que lutam pela justiça, um exemplo daqueles que lutam pela verdade. A verdade sempre liberta. Então, como eu dizia, quer dizer que os anciãos, no relato de Susana e de Daniel, em vez de proteger Susana, tornam-se os seus opressores. E isso reflete uma realidade em que líderes e figuras de autoridade, em vez de servir ao povo, em vez de fazer a vontade de Deus, que é praticar a justiça, em vez de buscar, pautar pela verdade ou pela justiça, usam o seu poder para manipular a justiça. Isto manipula a justiça em benefícios próprios, em benefício dos seus amigos, em benefício daqueles que se compactuam com os seus ideais e não se preocupa com a justiça, meramente se preocupa com aquilo que é do seu agrado, do seu desejo e da sua ganância. Esta ganância do homem que sempre encontramos também este desejo de ser semideus. Aqui encontramos este elemento, o livro de Gênesis. Sabemos que o livro de Gênesis, no ato da criação do homem, o homem ele estava bem no jardim de Éden. Aí, depois, ele desvia-se de fazer, de ouvir a vontade de Deus e seguir seu caminho. Então, essa situação gera uma atmosfera de desconfiança e medo. Isto porque onde o temor de represálias silencia aqueles que poderiam levantar suas vozes em defesa dos inocentes. Caríssimos irmãos e irmãs, creio que a cada um de vocês em seus países, principalmente quando falamos de África, tem países onde os seus líderes perseguem aqueles que lutam pela justiça, aqueles que buscam a verdade. Principalmente quando se verifica o momento de viver, o momento eleitoral em África,
morre-se muitas pessoas. Há muitas pessoas que morrem em contexto africano quando se faz eleições. Porque se verifica que não há verdade eleitoral. E aqueles que lutam pela verdade, então, são perseguidos. E aqueles que têm medo, que têm o temor de represálias, de morte, então são silenciados e se compactuam com os que dominam o poder político. E assim se verifica o silêncio dessas pessoas que lutam contra os inocentes. Então, caríssimos irmãos, nesta reflexão, poderemos, profeta Daniel, fazendo esta análise, esta reflexão, podemos questionar-nos. Daniel, ao questionar os anciãos, nos ensina a importância de coragem para confrontar a injustiça. Daniel, nesta passagem, caríssimos irmãos e irmãs, nesta passagem, sabemos que estamos falando da passagem de Daniel, da profecia de Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 62, que encontramos na Sagrada Escritura. E esta leitura será para hoje, onde a Santa Igreja nos propõe para fazer esta reflexão nas nossas famílias, nas nossas comunidades, para que possamos ver até que ponto nós tomamos esta atitude de Daniel nesta passagem que escutamos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aqui Daniel, ao questionar os anciãos, nos ensina a importância de coragem para confrontar a injustiça. Caríssimos irmãos, eu sei que onde você está, aí uma e outra coisa se pode verificar a injustiça. Então, nós temos que ter esta capacidade de confrontar, tomar esta coragem para confrontar a injustiça que se vive na nossa sociedade, e nos nossos países, mas também no mundo inteiro. Até que ponto nós somos dados este passo, esta coragem para perguntar e confrontar as injustiças que vivemos a cada dia. E dizer também que é um contexto onde muitos poderiam optar por ficar em silêncio, sua decisão de falar e agir é um chamado à responsabilidade cívica. Por isso, considero vital, considero fundamental que os cidadãos não fiquemos de braços cruzados diante das injustiças. Tu tens uma responsabilidade e não há que ficar calado quando assiste uma injustiça. Então, deves tomar a iniciativa, tomar a coragem para enfrentar, para lutar as injustiças. Isto é uma responsabilidade cívica, não apenas por ser cristão, mas por ser pessoa, por ser cidadão. Então, também tu tens esta responsabilidade cívica e de falar, de agir no momento propício, no momento oportuno para lutar com estas injustiças que se verificam em seu redor. Posso dizer, caríssimos irmãos e irmãs, é fundamental que o cidadão não fiquemos de braços cruzados. É isto, não podemos ficar com braços cruzados no momento da injustiça. Porque encontramos a valentia de Daniel, deve nos inspirar a sermos defensores da verdade e não permitir que o medo nos paralise e a buscarmos a justiça, mesmo quando parece difícil. Caríssimos irmãos e irmãs, o profeta Daniel, nesta passagem, ele nos dá esta força para continuarmos firmes, mesmo nos momentos difíceis da nossa luta. Isto porque isso nos ajuda também
a conseguir a lutar constantemente com a justiça, por a justiça. Por isso, porque temos que ter em conta que a intervenção divina na história de Susana também nos oferece uma mensagem de esperança. Que Deus ouve o clamor dos oprimidos. E Deus ouve o clamor dos oprimidos. Quando tu lutas pela justiça, quando tu lutas pela verdade, Deus sempre está contigo, Deus sempre está presente. E Deus ouve o clamor dos oprimidos e age em favor dos inocentes. Deus não deixa impune aqueles que praticam a injustiça. Sempre Deus prefere os injustiçados para poder ajudar-nos. Em modo particular, nós encontramos o contexto africano, o contexto de América Latina, podemos também dizer o contexto asiático e que contexto moçambicano, onde as lutas podem parecer insuperáveis. É vital lembrar que não estamos sozinhos, caríssimos irmãos e irmãs. Quando tu lutas pela causa do povo, quando tu lutas pela causa da justiça e da verdade, tu sempre deves confiar em esta presença de Deus na sua vida. E por isso, a fé em Deus justo e misericordioso nos dá a força para seguir em frente. Então, o sentido da sua vida é a esperança. E esta fé que tens, esta te ajuda também a continuar, a lutar pela verdade, a lutar pela justiça. Por isso mesmo, nos encoraja a confiar que nossas ações podem ter o impacto e que a verdade, embora possa temer, eventualmente, surgirá à luz. Por isso, caríssimos irmãos, em meio das dificuldades, desafios, perseguições que encontramos na vida, neste sentido, quando nós buscamos, quando nós pautamos pela verdade e pela justiça, para nós sintamos que temos a chegada, aqui podemos sentir que sempre a verdade vendrá. Tarde ou cedo, a verdade sempre estará conosco. Por isso, este relato também nos convida, caríssimos irmãos, nos convida a refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós tem na construção de uma sociedade mais justa. Esta responsabilidade, caro cidadão, caro irmão, caro irmã, que tens é na construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais uma sociedade justa e verdadeira. É fundamental. É fundamental. Tem a responsabilidade. A responsabilidade não é só ou apenas dos políticos, mas sim a cada um de nós, como cidadão, temos esta responsabilidade de construir uma sociedade mais justa. E como é que podemos construir esta sociedade justa? Na medida em que nós vemos a injustiça e denunciamos a injustiça. Na medida em que nós lutamos para o bem da sociedade, para o bem dos nossos irmãos. Como eu gostava de dizer, lutar para os pobres e mais abandonados. É sempre buscar esta justiça. Mas também temos que ter em conta que em nosso contexto, e não podemos falar da justiça, não podemos falar de paz, por exemplo, há muitos países que falam de paz, mas não se verifica a justiça. Se não há justiça, não se pode falar da paz. Não se pode construir a paz sem justiça. Principalmente, falamos da justiça social. Falamos de igualdade, mas não se verifica a qualidade na nossa sociedade. Por isso mesmo, primeiro temos que lutar pela justiça, o bem social dos nossos países, o bem social do mundo.
Só apenas assim podemos falar da paz. Porque não há paz sem justiça. Se não há justiça, automaticamente não teremos a paz. No nosso mundo, não teremos a paz. No nosso continente, não teremos a paz. No nosso país, não teremos paz. Na nossa comunidade, onde vivemos. Falamos de distrito, localidade. Onde nós estejamos, aí não haverá paz, não há esta justiça ou esta igualdade como pessoas. E com isso, caríssimos irmãos, gostaria de ouvir de você. Será que estás ou estamos dispostos a ser Danieles em nossos próprios contextos? Esta é uma pergunta, vou repetir para cada um de vós. Me responde, comente sobre esta questão abaixo, deixando teu comentário, mas também compartilhe ou partilhe este live para que possamos todos juntos caminhar, fazer esta reflexão juntos neste caminho, nesta inspiração de hoje, que o profeta Daniel nos apresenta que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana nos apresenta na primeira leitura de hoje do profeta Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 62. Então, caríssimos irmãos, a pergunta, vou continuar. Será que estamos dispostos a ser Danieles em nossos próprios contextos? Será que tu, caríssimos irmãos, estão dispostos a ser estes Danieles em seu país, em sua família, em sua sociedade? Onde você esteja, será que estás disponível para ser este profeta Daniel? E sabemos. E será que, outra pergunta, será que estamos preparados para defender aqueles que são vulneráveis e oprimidos? É outra linguagem. Aqueles que são abandonados, aqueles que são humilhados, aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem a injustiça social, aqueles que sofrem a exclusão, aqueles que sofrem perseguição em seus trabalhos, que seja também na sua busca da justiça social. Então, caríssimos irmãos e irmãos, a história de Susana nos mostra que, embora a injustiça possa prevalecer temporariamente, aqueles que buscam a verdade e a justiça têm o poder de mudar o curso dos acontecimentos. Por isso, podemos dizer que este relato nos desafia, ou desafia cada um de nós a examinar nossas próprias vidas e ações. Será que estamos sendo testemunhas da verdade em nossas comunidades? Caríssimos irmãos, tu onde você está, será que tem sido o verdadeiro testemunha? Consegue estar o testemunho verdadeiro na sua comunidade, no seu país, na sua família, o testemunho de vida? Será que tu consegues dar este testemunho de vida? Ou, ao contrário, estamos permitindo que a injustiça, estamos permitindo que a corrupção, estamos permitindo que a exclusão social se perpetua em nosso ambiente? Então, caríssimos irmãos e irmãos, essa história de Susana e Daniel nos chama a ser gentes de mudança, a levantar nossas vozes em defesa dos inocentes e a trabalhar juntos por um país onde há justiça, para lutar junto para um país onde a verdade e a dignidade humana sejam valores fundamentais. Então, nós somos parte desta luta para que o nosso país, para que o nosso continente, para que o nosso mundo seja o meio, seja o lugar onde a justiça, onde a verdade, onde a dignidade humana são considerados como valores
importantes, valores fundamentais para o nosso convívio como pessoa humana. Espero que esta reflexão, caríssimos irmãos e irmãs, nos impulsione a agir, nos impulsione a ter a coragem e a compaixão. Lembrando sempre que em prol caminho para a justiça possa ser árduo, possa a luz da verdade sempre prevalecerá. Por isso,